Bem, vamos então para a nossa série Viva a Sua Fé. A mensagem de semana passada, que foi só o começo, deu o que falar, gente. Pensa numa mensagem que eu recebi feedback, a gente fez o recorte, inclusive para quem não sabe, quem tem feito os recortes da nossa mensagem é o Léo. Inclusive eu vou pedir para os irmãos dar uma salva de palmas de gratidão a Deus por ele. Deus abençoe, viu, Léo? Tá ficando lindo os nossos recortes. O Léo, certo dia, me procurou e falou: pastor, eu quero servir, um presente. Olha aí, Léo, você me deu um presente. Eu quero servir, pastor. Eu quero fazer alguma coisa para abençoar a minha igreja. O que eu posso fazer? Esse menino estudou tudo sobre cortes. Tudo, edição, tudo que vocês possam imaginar. E ele tem feito os recortes da nossa mensagem. Até o momento que eu vi, mais de 800 visualizações já teve o recorte dessa semana, né? Então eu louvo a Deus, porque a mensagem do Senhor está sendo compartilhada, está sendo vista. Nas terças-feiras a gente começa a conversar, não dá vontade de parar, a gente sempre passa do nosso horário. Nas terças-feiras a gente tem feito isso, tirado dúvidas, os irmãos compartilham o que mais tocou o coração deles e a gente conversa, e a gente olha no relógio: irmãos, vamos ter que terminar, e aí vai mais 15. A igreja tem suspirado, né, por aprender mais de Deus, e isso alegra muito o meu coração. Mas vamos lá. A gente tem estudado sobre Viva a Sua Fé, uma série de mensagens de exposição do livro de Tiago. A gente já viu tudo isso daqui e semana passada a gente começou a estudar Viva a Sua Fé diante de uma fé morta, parte 1. Então hoje nós vamos reler o texto e aí eu vou fazer uma breve recapitulação e a gente continua então. Vamos encerrar esse trecho aqui da carta de Tiago. Tiago capítulo 2, dos versos 14 até 26. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã precisa de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, do que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Versículo 18. Contudo alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. E insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 23, cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por um caminho? Portanto, como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Você consegue acreditar em alguém que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? É óbvio que não, não é? Você também consegue acreditar em alguém que se diz ser um excelente motorista, mas não consegue estacionar o carro? É óbvio que não. Você consegue acreditar em alguém que se diz matemático, mas não consegue responder para você quanto que é 8 vezes 8? Claro que não. São alguns exemplos aqui para a gente entender o que Tiago está querendo dizer, o que Tiago está querendo tratar aqui nesse texto. Tiago também, ele quer saber como que uma pessoa pode se dizer que tem fé, mas não possui obras para provar essa fé.
Nós estamos estudando um dos textos bíblicos mais conhecidos, porém, um dos textos bíblicos mais debatidos no meio teológico. E a polêmica que gira em cima desse texto é que parece que há uma contradição entre o ensino de Tiago e o ensino do apóstolo Paulo no que diz respeito à doutrina da justificação ou da salvação. O que declara o homem justo perante Deus, o que salva o pecador, o que torna alguém livre da condenação eterna, é a fé ou é as obras? Ou é a fé e mais as obras? Ou é a fé somente? Ou precisamos fazer obras para complementar a fé, porque ela não é suficiente? Será que é isso? Numa leitura simples, desatenta, pode-se dar a impressão de que Tiago está sugerindo que nós somos salvos não apenas pela fé, mas também pelas obras. Ou seja, para ser salvo, a conta é fé mais obediência, fé mais obras. Mas nós aprendemos que o que existe aqui não são contradições, mas são focos diferentes de uma mesma realidade. Na verdade, irmãos, o ensino de Tiago, ele complementa o ensino de Paulo da justificação pela fé. Até mostrei para vocês aqui uma tabela simples, Enquanto Paulo enfatiza a fé que salva, Tiago enfatiza a fé do salvo. Perceba que Tiago e Paulo estão respondendo perguntas diferentes. Enquanto Paulo responde a pergunta, como podemos ser salvos? E aí Paulo ele vai responder, somente pela fé em Jesus Cristo. Tiago, por outro lado, está respondendo a seguinte pergunta, como podemos saber que somos salvos? E a resposta de Tiago é, se você estiver realizando boas obras. O próprio Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, Paulo, ele não está aqui entrando em contradição com Tiago, nem Tiago com Paulo. Veja só, pois pela graça vocês são salvos por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente para aqui, mas o versículo 10 diz o seguinte, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para finalidade, boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, ele disse o seguinte, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Então, Tiago, ele vai começar a desenvolver os seus argumentos aqui, apresentando para nós 3 características de uma fé morta. Semana passada a gente viu uma e hoje a gente vai ver as outras 2. Qual foi a característica de semana passada? A fé morta é uma fé incoerente. Tiago, ele começa o texto fazendo 2 perguntas retóricas, A primeira pergunta que Tiago faz é, do que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé se não tem obras, Essa expressão aqui, do que adianta, significa vantagem, proveito, lucro, benefício, vale a pena, Como se Tiago estivesse falando, tem alguma vantagem, tem algum proveito, tem algum lucro, tem algum benefício, vale a pena mesmo? O que? Dizer que tem fé sem ter obras? E a resposta é óbvia, não vale a pena. Não vale a pena. E a segunda pergunta que Tiago faz é, acaso a fé pode salvá-lo? E lembre-se, essa fé, qual é a fé que Tiago está falando aqui? A fé que não tem obras, certo? Porque se a gente só ler aqui, acaso a fé pode salvá-lo? Sim, a salvação é somente pela fé, mas a fé que Tiago está falando aqui é essa fé que está ligada com a outra que ele estava explicando, essa fé morta, essa fé sem obras, essa fé pode salvá-lo? E a resposta é óbvia também, não pode,
Nós aprendemos logo no início, irmãos, que confissão de fé não garante uma fé viva, não garante uma fé que salva. A crítica de Tiago aqui é sobre o discurso sem atos. Tiago não está ensinando em momento algum que a salvação ela é pelas obras, mas Tiago está ensinando que a salvação ela vem de uma fé viva, uma fé salvadora, uma fé que produz atitudes coerentes com aquilo que se diz, com aquilo que se professa. As pessoas com a fé morta sabem o vocabulário correto para a oração, para o testemunho, elas conseguem até citar versículos de cor, mas a sua vida não condiz com o seu discurso. Essas pessoas acreditam que suas palavras têm o mesmo valor do que as obras. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz, de uma maneira muito certeira, cirúrgica, as igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Isto é uma fé morta. É por isso que igreja é um lugar difícil. É por isso que igreja é um lugar onde você constantemente vai ser frustrado, porque a gente está lidando com pessoas que de fato têm uma fé viva e estão sendo transformadas, mas também a gente está lidando com pessoas que pensam que são, mas não são. E essas pessoas dão muito trabalho, porque elas pensam que estão vivendo algo, mas estão vivendo completamente diferente. E aí Tiago então apresenta uma ilustração de um irmão necessitado que entra na igreja e ele está com frio, ele está com fome, e ao invés de fazer alguma coisa, as pessoas simplesmente olham para elas e dizem: vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Palavras piedosas, eu vou orar por você. Mas essas pessoas, elas precisavam ter as suas necessidades supridas. E a gente sabe que uma fé viva, ela é uma resposta para o mundo. Ela é uma resposta para as necessidades das pessoas. Tem muita gente orando para Deus responder, sendo que você mesmo deveria ser a resposta. Não, você não precisa orar para Deus suprir uma necessidade de um irmão. Você precisa tomar uma atitude, fazer alguma coisa para suprir a necessidade do irmão. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. O grande teólogo João Calvino, ele disse que só a fé justifica, mas a fé que justifica não pode andar sozinha. A fé somente salva, irmãos, mas ela não anda sozinha. A fé que salva, ela está sempre acompanhada de vida. Quem tem uma fé morta possui apenas uma experiência intelectual. Em sua mente conhece doutrina da salvação, mas nunca se entregou a Deus, nem creu em Cristo para a salvação. Foi isso que a gente aprendeu na semana passada. E hoje, então, a gente continua vendo aqui mais duas características da fé morta. Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá. Muito bom. Lá vem pancada. Quem já leu, já viu que o negócio aí vai ser forte, né? Como diz os irmãos pentecostais, o mistério vai ser grande aqui hoje. A fé morta é demoníaca. Tiago não pega leve não, irmãos. E tem gente me confundindo com o Tiago aqui, viu? Tem gente falando assim: pastor, você está só batendo em nós. Gente, eu estou só expondo a Bíblia, viu? Tiago, muito prazer, irmão de Jesus. Pensa no cara que conhecia Jesus de perto. E ele bate mesmo, para a gente acordar, para a gente ser crente melhor. Pode-se soar estranho afirmar isso, mas é verdade, irmãos. Os demônios creem. Os demônios têm fé. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Olha só o que diz o texto. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. A gente aprendeu que a fé morta, ela é incoerente, ou seja, ela alcança apenas o intelecto. Mas nesse ponto, Tiago, ele vai além, ele bate mais forte. A ideia aqui é chocar os seus leitores mesmo. Ele quer chocar a gente, dizendo que os demônios creem e estremecem. O que isso significa? Significa que a fé dos demônios atinge não apenas o intelecto, mas também as emoções. Tiago
Tiago nos informa que os demônios têm um estágio mais avançado de fé do que muitos crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas também emocional, porque eles creem, eles sabem, mas eles também tremem diante do Senhor. E essa palavra aqui, tremer, significa no grego ficar de pé. Sabe quando alguém importante chega, você está todo lagardão assim, e aí uma pessoa chega assim, você levanta assim na hora? É essa a ideia dessa palavra aqui. Eles ficam de pé, eles estremecem, eles ficam apavorados. E mais profundo ainda, o conceito aqui é ser invadido por um medo extremo. É isso que acontece com os demônios, quando alguém fala sobre Deus, quando Jesus aparece para eles, quando alguém fala sobre fé, eles tremem. Os demônios, irmãos, eles creem na existência de Deus. Os demônios não são ateístas, nem agnósticos. Eles creem em Deus. Nos evangelhos, os demônios correm para se ajoelharem diante de Cristo e adorá-lo. Olha só que incrível isso. Eles sabiam quem era Jesus. Eles se prostravam aos pés do Senhor. Olha só esses dois textos aqui. Primeiro, Marcos capítulo 1, versículo 23 e 24 diz assim: justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Olha só, o demônio sabe quem é Jesus, e o demônio sabe que Jesus tem poder para destruir eles assim, ó. Tem muito crente que não tem noção disso, né? Porque vive de qualquer jeito. Perdeu-se a autoridade de quem Jesus é. Vieste nos destruir. Aí olha só o que ele fala: sei quem tu és, o Santo de Deus. Um demônio está dizendo isso. Marcos capítulo 3, versículo 11. Sempre que os espíritos imundos o viam, o que eles faziam? Prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Uau! Que autoridade é essa? Irmãos, não sei se você notou, mas Tiago ele começa o versículo 19 fazendo uma pergunta. Você crê que existe um só Deus? Lembra, Tiago ele está falando com judeus, convertidos, espalhados por causa da perseguição. E Tiago faz uma pergunta: você crê que existe um só Deus? Essa pergunta que Tiago faz, presta muita atenção nisso, é uma referência da declaração de fé do judaísmo, que está escrita em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso é a declaração de fé judaica. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E essa pergunta que Tiago está fazendo está totalmente ligada a essa declaração, irmãos. Na teologia, a gente chama essa declaração judaica de Shema. Todo judeu piedoso fazia essa declaração pelo menos uma vez por dia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Pelo menos uma vez por dia ele declarava isso. Aí vem Tiago e pergunta: você crê no Shema? Os judeus sabem o que significa isso. Você crê que o Senhor nosso Deus é o único Deus? E aí, irmãos, aqui Tiago ele usa de muita ironia para exortar aqueles irmãos. Tiago diz: ó, vocês estão de parabéns, hein? Muito bom.
É para chocar mesmo, é para sacudir quem está dormindo. Vocês creem que existe um só Deus? Que coisa maravilhosa. É mesmo? Até os demônios creem. Em outras palavras, segura aí. Você não é melhor sequer que um demônio. E ao salientar isso para nós, que os demônios acreditam em certas coisas sobre Deus, Tiago, ele dá a entender, irmãos, que aquele que tem fé, mas não a demonstra por meio de suas obras, no sentido prático, Tiago ele está dizendo mais ou menos assim: você não tem mais utilidade do que aqueles demônios. É isso que Tiago está falando. Duro de ouvir, não é? Isso chacoalha a gente. O demônio ele tem uma teologia redonda, o demônio ele tem uma teologia admirável. Dá para tirar 10 em prova de cristologia, em faculdade teológica, em seminário. O demônio afirma categoricamente, verdadeiramente quem é Jesus. Por quê? Porque ele sabe. E ele sabe melhor do que muito crente quem é Jesus. E ele treme. Porém, apesar de saber muito, agora que chega aqui, o momento mais importante. Porém, apesar de saber muito, ele não permite que aquilo que ele sabe modele a sua vida. Ele sabe, mas ele não se submete. Ele sabe, mas ele não permite que aquele saber transforme o seu ser. Saber e ser são duas coisas muito diferentes. O demônio sabe, e sabe melhor do que muita gente. Mas esse saber não modela o seu ser. Não modela quem ele é. Por isso, é possível, irmãos, é possível ser um crente demoníaco. É possível. E esse discurso dói nos dias de hoje, porque tem muita gente massageando o ego da gente. Hoje a gente vai nas igrejas, a gente liga a internet e é muita gente falando que nós somos bons, que nós somos os melhores, e chegar aqui e ouvir uma mensagem dura como essa, Tiago ensinando para a gente que é possível ser um crente demoníaco, é exatamente isso. A nossa igreja, acima de tudo, é uma igreja bíblica e a gente não vai esconder as verdades bíblicas. A gente vai proclamar as verdades bíblicas. É possível, vivendo um cristianismo demoníaco, porque professa, porque sabe, mas não frutifica. E essa fé é uma fé demoníaca. Tiago está dizendo para a gente, essa fé é como a fé dos demônios. É possível, irmãos. Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? É possível ser membro de uma igreja batista regular, que diz que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas mesmo assim ser um demônio com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus irmãos em Cristo. É possível sim você ser como um demônio dentro da sua igreja, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. É possível fazer parte de uma igreja e mesmo assim ser um demônio em suas transações, em seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos. Por quê? Porque assim como um demônio, você sabe, você conhece, você se ajoelha, você adora, você se prostra, você diz, tu és o santo, tu és o filho de Deus. Mas assim como um demônio, o saber não muda o seu ser. O saber não modela a sua vida. Sim, existe um cristianismo demoníaco que nós praticamos todos os dias.
quando nós fazemos da palavra de Deus apenas um combustível para o nosso saber e não a razão de transformação para o nosso ser. É possível. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: crer e tremer não é uma experiência salvadora. Você creu, você tremeu, isso não significa que você é salvo. E aí ele continua: você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida que ela vive. É pela vida, é pelo exemplo, é pelo testemunho. Nós precisamos de muita graça e misericórdia do Senhor para reconhecer, irmãos, que é possível a gente passar anos vivendo uma espécie de cristianismo demoníaco, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente me ouvindo aqui nesse momento, que está dizendo: isso é um absurdo, pastor, como que você tem a audácia de falar isso para mim? É preciso de graça e misericórdia para reconhecer que nós podemos passar anos e anos vivendo essa espécie de cristianismo demoníaco, que vai para a igreja todos os domingos, que participa de todos os eventos e programações, que não perde uma aula de escola bíblica dominical, que fez e faz todos os estudos bíblicos que a igreja oferece, mas que não é melhor que um demônio, pois sabe, mas não se deixa ser modelado pelo que sabe, não se submete e não coloca a sua vida à disposição do modelar de Deus. É saber e é sentir, e só. Se a sua fé se resume ao intelecto e às emoções, não é o suficiente. Porque quando Jesus salva, Ele salva por completo. E por último, irmãos, a última característica dessa fé que Tiago vai nos ensinar é que a fé morta não salva. Ela é incoerente, nós acabamos de ver que ela é demoníaca, e por último, Tiago ele termina dizendo que a fé morta, ela não salva. A fé morta toca apenas o intelecto, a fé dos demônios toca o intelecto e também as emoções, mas a fé salvadora, ela atinge o intelecto, as emoções, e aí, por último, ela também afeta, atinge e transforma a nossa vontade. A mente, como que esse processo se dá? A mente entende a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O coração deseja essa verdade. E a vontade age com base nessa verdade. Entendeu? A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base nessa verdade. Não é apenas sobre intelecto e emoções, é também sobre vontade. Enquanto a fé morta conduz à omissão, a fé viva conduz à ação. Certa vez, um novo convertido, que na sua vida passada estava mergulhado no vício de bebida, de drogas, de sexo. Ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E uma vez ele se encontra com uma amiga, e a amiga olha para ele e diz o seguinte: olha só, vamos aproveitar, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer tudo que a gente quer. Olha que delícia essa bebida, olha isso aqui. Aquele novo convertido olha para ela e diz assim: sabe qual é a diferença?
do antigo e do novo é que antes eu olhava para isso e eu queria. Hoje eu olho para isso e não quero mais. Eu não quero. Essa é a fé que transforma a nossa vontade, o nosso querer. Tiago, ele cita 2 exemplos para a gente aqui no texto, Abraão e Raabe. 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, o amigo de Deus. Raabe, membro dos inimigos de Deus. Acho que eu até coloquei aqui, né? Abraão, ele vai falar sobre Abraão. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, muito bem. Deixa eu voltar aqui para não pular. Raabe, prostituta. Abraão, um judeu. Raabe, uma gentia. O que eles tinham em comum? Fé e ação. Fé e ação. O exemplo de Abraão, versículo 21. Versículo 21, versículo 22 e 23 e 24, você vai ver esse exemplo de Abraão que Tiago traz para nós. Gênesis capítulo 15, irmãos, diz que Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Já em Gênesis 22, versos de 1 a 19, nós vemos, eu estou resumindo aqui por causa do nosso tempo, mas em Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 19, se você quiser anotar, pode ver em casa com calma. Nós vemos a obediência de Abraão em oferecer o seu filho para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Abraão cria tanto em Deus, que ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus poderia até mesmo ressuscitá-lo. Abraão, ele não foi salvo por obedecer a esse difícil mandamento. Vai, Abraão, e sacrifica o seu filho. Mas a sua obediência provou que ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé mais as obras, mas pela fé que produz obras. A pergunta é, como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé? Resposta: pela fé, ele foi justificado diante de Deus, e a sua justiça foi declarada. Pelas obras, ele foi justificado diante dos homens, e a sua justiça foi demonstrada. Declarada, demonstrada. Não é sobre fazer para ser salvo, é sobre ser salvo para fazer. As obras não servem para salvar, mas para demonstrar uma fé que salva. É isso que Tiago quer destacar com o exemplo de Abraão. Ele já tinha sido declarado como justo antes de oferecer o seu filho como sacrifício. Mas quando ele estava disposto a sacrificar o seu filho, ele demonstra essa fé que o justificou aqui, ele demonstra aqui. A fé de Abraão foi demonstrada pelas suas obras. Hoje, muitos professam crer em Deus, mas o negam por suas obras. A gente faz o contrário. A gente está indo na contramão do exemplo de Abraão. A gente se autodeclara justificado, se autodeclara salvo. E por meio das nossas obras, a gente nega aquilo que nós professamos. Talvez a sua boca diz que você é, mas as suas ações apenas mostram que você não é. Sabe de uma coisa? Isso envergonha o nome de Jesus. Sabe de uma coisa?
o testemunho da igreja é jogado fora. Porque, infelizmente, tem muita gente que no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com os seus amigos, diz que é, mas com o seu comportamento mostra que não é. O exemplo de Raabe. Raabe creu e agiu. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela não somente, irmãos, entendeu a mensagem e sentiu seu coração tocado, mas ela faz alguma coisa para proteger os espias. Se você não conhece essa história, você faltou na escola dominical. Você precisa vir na escola dominical. Raabe protegeu os espias. Essa história está lá em Josué capítulo 2, versículo 11, tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá, tá? Raabe arriscou sua própria vida para proteger os espias. E mais tarde, ela faz parte do povo de Deus. Olha só que incrível isso, irmãos. Ela se tornou membro, olha que privilégio. Raabe se tornou membro da genealogia de Cristo. Uma prostituta, uma mulher que era desprezada, que era considerada pela sociedade como um lixo. Ela creu, ela agiu, ela colocou sua fé em ação. E essa mulher, que para muitos queriam que ela fosse esquecida, apagada da história, Deus, Ele faz com que o nome dessa mulher apareça na genealogia de Jesus Cristo. Quando você for ler, pode procurar o nome de Raabe, o nome dela vai estar lá. Que graça é essa, irmãos? Essa é a graça do nosso Deus. No meio de um capítulo de forte condenação, Tiago proclama a graça de Deus. No meio de um capítulo difícil de ouvir, de pregar, difícil, denso, pesado, Tiago proclama a graça de Deus. O Senhor fez uma escolha soberana de salvar os pecadores. Deus escolheu os tolos, Deus escolheu os fracos, Deus escolheu os inferiores e as coisas desprezadas deste mundo para salvar. Raabe, irmãos, é um exemplo vivo de que não importa quem você é, o que você fez, os pecados que cometeu, a maneira que tem vivido, se você verdadeiramente se entregar a Jesus, você será salvo e sua vida será transformada, porque a fé que salva é a fé que transforma. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus por isso. No meio de tanta exortação, a graça do Senhor brilha, nos mostrando que Ele está pronto para te salvar, para te dar uma nova história, uma nova vida. Creia, deposite sua fé no Senhor, sua vida vai ser transformada. Porque a fé que salva é a fé que transforma. Amém. Por outro lado, Tiago, ele termina então dizendo o seguinte: portanto, como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Um corpo que não se mexe, um corpo que não respira, um corpo que não faz qualquer outra coisa, é um corpo que não está vivo. Na verdade, isso é um cadáver. Assim também, Tiago, ele usa esse exemplo para concluir esse trecho dizendo, assim também, uma profissão de fé que não se manifesta em obras é igualmente morta. Ou seja, assim como um corpo morto que não serve para nada, não tem capacidade de fazer nada, de produzir nada. Assim como um corpo morto
é a fé daqueles que não se manifesta em obras. Concluindo, 3 características de uma fé morta é o grande argumento de Tiago aqui nesse trecho. Ela é incoerente, ela é demoníaca e ela não salva. Assim como o dinheiro pode ser verdadeiro ou falso, e muitas vezes é difícil de saber se uma nota é falsa, se uma nota é verdadeira, a fé também pode ser real ou apenas uma imitação do original. Eu pergunto para você, de acordo com suas ações, com as suas atitudes, que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a minha? A começar em mim, sondando o meu coração, que tipo de fé é a fé que eu tenho vivido? Eu encerro a mensagem de hoje com um comentário de Lutero. Interessante que Lutero, por um momento, ele considerava a carta de Tiago contraditória, e ele dizia, em algumas das suas biografias, a gente lê isso, que a carta de Tiago era uma carta de palha, ou seja, diante do juízo de Deus, a carta de Tiago ia se queimar, porque ela não era tão profunda como as cartas de Paulo. Mas depois Lutero, ele mudou de ideia. E esse grande homem de Deus, reformador, ele diz o seguinte: olha só que coisa linda, irmãos. É uma coisa viva, ocupada, ativa e poderosa essa fé. É impossível ela não fazer obras incessantemente. Ela não pergunta se há boas obras a fazer, mas antes de a pergunta surgir, ela já as fez e está sempre ocupada fazendo-as. Aquele que não pratica essas boas obras é alguém sem fé. Ela não pergunta se há boas obras a fazer, mas antes de a pergunta surgir, ela já as fez e está sempre ocupada fazendo-as. O que você está fazendo, meu irmão? Com essa fé que um dia o Senhor te deu. Como anda a saúde da sua fé? Talvez você chegou aqui hoje à noite e sua fé está fria. Você precisa de um toque de Deus na sua vida. Talvez você chegou aqui e depois dessas 2 mensagens, você chega à conclusão de que na verdade não existe fé. E você precisa hoje à noite dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e salve esse pobre pecador. Qual é a resposta que você vai dar para Deus diante de uma mensagem tão dura, mas tão importante como essa? A dor que vem para curar. E em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui curado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se levantar nesse momento e cantar conosco essa canção, fazendo dela a sua oração. O refrão dessa música diz: ó Deus, eu te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver por essa razão, por essa causa. É para isso que eu quero viver, Deus, para a tua glória, para transmitir esse amor que um dia eu recebi.
Se esse for o seu desejo, sua oração, que você cante essa música de todo o seu coração, com muita sinceridade. Amém? Vamos cantar?